Salve rapaziada, eu sou o Léo Bezete, você está no Cola lá em Casa Reviews. Hoje nós vamos falar de um microfone dinâmico referência mundial. É o SM57 da Shure. Dá uma olhadinha na criança aqui, deixa eu só... Microfone excelente, muito bom. Não é à toa que é referência mundial, certo? E o que a gente pode falar logo de começo? Cara, a robustez desse microfone não é brincadeira não, cara. É um microfone realmente com acabamento metálico, já caiu, não dá nenhum tipo de problema. Realmente, assim, é incrível, né? Daqui a pouco eu vou falar da captação dele, mas primeiro eu vou falar primeiro do acabamento, né? E da própria Shure, né, cara, que dispensa comentários, marca referência mundial. Não é uma marca de boutique, mas é uma excelente marca profissional. Muitos profissionais no mundo utilizam a Shure, né? Porque você tem a questão do custo-benefício. Não é barato? Não, não é barato, cara. Mas é realmente incrível a qualidade que os caras chegam, cara. Num preço que acaba sendo justo, tá? No Brasil é tudo muito mais caro. Mas fora do Brasil eles têm um preço relativamente justo. O SM57 ele tem como proposta a captação de amplificadores, de guitarra, de baixo, captação de caixa de bateria, de tambores, de outros instrumentos. Realmente ele aguenta a pancada, tá? Eu vou deixar aqui algumas falas do próprio site da Shure, e realmente são verdades. Ele aguenta o som dos explosivos, aquela potência, né, de explosão mesmo, que vem bastante vento, sem estourar, com uma qualidade realmente maravilhosa, uma captação muito boa, não é à toa que é referência mundial. E sem mais delongas, já vamos colocar ele aqui para funcionar, para vocês já ir curtindo, pelo menos aqui como se você fosse usar num podcast ou alguma coisa do tipo. Não é o uso para que ele foi produzido, mas vocês conseguem ouvir aí. Deixa eu só trocar os microfones aqui, beleza? E esse aqui é o SM57, aqui já é o som dele. Eu mantive o mesmo nível de entrada na minha Focusrite, para vocês sentirem até a diferença, que o SM7B ele precisa de muito mais entrada para ele funcionar legal, para ele captar bacana, que ele é quase um condensador só que dinâmico, né? Então ele gasta bastante, ele precisa de muito volume de entrada. Já o SM57 não precisa de tudo isso, ele já é um microfone com uma resposta com menos entrada. Ele é um microfone bem mais sensível do que o SM7B. Então ele pega umas frequências muito boas, principalmente na proposta de captação de instrumento. Então é um microfone muito bom para captação, por exemplo, de violão. Vou deixar aqui um exemplinho que eu estou fazendo um som aqui para vocês. Se liga aí. E essa captação aí eu fiz sem usar nenhum outro recurso, sem usar nenhum VST, nem nada. É literalmente o som do microfone direto na interface captando, beleza? Vou também deixar agora com vocês alguns exemplos que eu encontrei por aí, para vocês se ligarem como é que o bichão é usado. Lembrando que ele é um microfone dinâmico, né? Então é aquele formatinho de coração, de captação, tá? Vou deixar aqui o gráfico para vocês. E então assim, uma coisa muito boa, ele não pega muitos ruídos, tá? Então ele não é um microfone condensador que alguém vai estar falando do outro lado da sala e ele vai captar. Ele é bem direcional, tá? Ele é um microfone bem direcional. Você vai ouvir aqui, por exemplo, só o som da minha voz, a minha respiração. Se minha esposa ou minha filha estiver fazendo bagunça lá fora, mesmo que aqui tenha um pouquinho de tratamento,
vaza um pouco ali, praticamente não vai pegar, tá? A não ser que se aumente muitos os decibéis. Mas realmente assim, ele é muito bom para essa questão de evitar ruídos e sons indesejáveis na sua gravação, na sua captação. E agora testando o microfone. Eu vou falar aqui de longe para vocês verem até onde ele capta. Ele começa a falhar mais de longe, como eu disse, ele não é dinâmico. Você vai se aproximando, você vai começar a ganhar o efeito proximidade e obviamente vão começar a explodir os explosivos, né? O P e o B vão começar a estourar conforme você vai começando a ficar mais de perto, tá? Ó, como ele já pega aqui, a entrada tá bem alta, tá? Então depende do que você vai usar na sua gravação, na sua mix ou no seu show, mas se você vai se aproximando, ele vai começar a explodir, certo? Ó, os explosivos aqui, o P e B já estourando. Se você optar por virar o microfone um pouco de lado, no caso aqui eu virei a cadeira, então você vai se aproximando, correndo menos o risco dos explosivos, né, te atrapalharem na gravação. Vê como eu já estou bem com o efeito proximidade, falando de perto, e os explosivos praticamente diminuíram bastante, né, quase sumiram, dependendo do quanto você colocar de ângulo para fazer a captação, tá bom? Então esse aqui é o desempenho dele em algumas posições para você que estiver querendo comprar ou querendo conhecer um pouco mais sobre o microfone. É o que a gente tem aqui nesse teste. E as especificações dele, agora que a gente já fez o teste, dá uma olhada, vou colocar na tela, tá? As especificações do próprio site da Shure, para você conhecer um pouco mais tecnicamente. O objetivo aqui do review não é falar muito sobre a parte técnica, é mostrar, exemplificar e dar a nossa opinião sobre o material, sobre o equipamento, nesse caso o SM57. E falando um pouquinho de preço, vou deixar aí para vocês alguns preços que eu encontrei hoje, dia 1/6 de 2025, né? 1 de junho de 2025. Então, tanto no site da Shure quanto no Mercado Livre, hoje os preços que eu encontrei para vocês. Há uns tempos atrás está um pouquinho mais barato, o dólar fica oscilando, mas não sai muito dessa faixa aí no site, ali perto dos R$1.300, R$1.400. No Mercado Livre você acha até na faixa de R$1.000, R$1.200 o microfone original, certo? Então assim, é salgadinho o preço? Pela qualidade não, cara. Pelo que ele entrega, né? Pela qualidade que ele entrega, pelo recurso que você vai ter no seu estúdio ou no seu home studio, onde você estiver usando, é absurdo. No palco, né, onde você estiver usando o bichão, realmente assim, não é um recurso caro, não é um investimento muito alto pela qualidade que ele te devolve. E aí eu concluo para vocês que ele é um microfone, não é custo-benefício, é quase isso, né? Porque assim, é um microfone para quem já tá subindo de nível, não é um microfone mais amador, ele é um microfone profissional. Aí já é uma linha de um nível muito superior às linhas de entrada de outras marcas aí de R$200, R$300. Eu falo por experiência própria de ter testado outros tipos de microfone para esse mesmo fim, como seus próprios concorrentes, que ainda vou falar para vocês, ainda vou fazer um videozinho aqui do Santo Ângelo, por exemplo, e do Arcano. São os dois que eu tenho, que eu usei antes de chegar no SM57, tá? Realmente assim, quando você tem eles na mão, aí você percebe a imensa diferença, pelo menos na qualidade, tá? Não que os outros não captem, mas o corpo do som, o brilho, tudo é diferenciado. Realmente assim, os componentes que são usados nesse microfone são diferenciados. A Shure não poupou esforços para fazer realmente um microfone referência. E essa é a minha opinião sobre o SM57. Espero poder ter ajudado. Se tiver alguma dúvida, manda pra gente aí que a gente comenta. E se eu deixei de falar alguma coisa, você quer mais alguma informação, deixa o comentário aí. Se gostou, deixa o like, beleza? Léo Bizete, cola lá em casa reviews. Tamo junto.